ela tá com muita preguiça. Você já ganhou um ponto, pode passar, a prova nem acaba. Meio, né? Meio. Muito bem, bom dia para vocês. Tudo bem? Depois de ter passado aí o feriado, né? Ah, eu adorei essa cheira. Gostei dessa cheira. Quer dizer que você fez bolha lá, andando, nem olhou, correu para todo lado, ligou na TV aqui, ligou na TV outro. Na fila? É, né? Eu passei na frente no... Quer ver? Domingo. Não, na verdade, sábado e domingo. Mas no domingo, estava cheio. Tanto o parque aquático quanto o parque, né? Estava cheio. E eles ainda falaram que estava com 20% da capacidade. Mas, ó, acredito que não foi muita gente assim, porque muitos optaram por viajar. Então, estava cheio, mas poderia até estar mais, né? Nesse sentido aí. Mas escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar, todos os brinquedos funcionando? Foi, acho que não, depois a menina morreu. O Natal, o elevador está funcionando? Não, mas tem que ele não funciona, né? Um dos mais legais não funciona. Porque a menina morreu. Esse aí eu ia. Eu deixei mais aqui lá, né? O metro de barreira é 30 metros a mais. É maior. Vamos lá, então. Gente, aí, bom dia para vocês. Vamos aí retomando. Vamos entrar aqui no módulo 14, né? Módulo 14? É isso? Então, vamos lá. Gente, nós vamos trabalhar aqui, ó, os chamados domínios vegetais, tá? E quando a gente fala... Quando nós falamos em domínios, a gente tem que entender algumas particularidades naturais, né? Ou seja, nós temos que entender que a natureza, ela é dinâmica, né, no seu processo de mudança constante, né? A natureza, ela não é estática, e a prova disso, se a gente pudesse, então, não que esse seja o ponto de partida, tá? Mas se a gente pudesse, então, ver isso, perceber isso, a gente parte, então, só como ponto de partida, mas isso não quer dizer que começou ali. A gente parte, então, deste símbolo aqui, ó, tá? Este símbolo aqui na história, vocês aprendem como crescente fértil. Este crescente fértil, né, que pega os chamados, o rio Nilo, aqui deste lado, e o rio Tigres e Eufrates deste lado, né? Então, o crescente fértil, como a própria palavra fala, é exatamente deste ponto de vista que nós temos a fertilidade necessária para o advento, portanto, da agricultura e da domesticação dos animais. Isso não quer dizer que a natureza antes já não propiciava alguns certos domínios, tá? Mas usamos aí o crescente fértil como uma referência, isso há 13 mil anos atrás, porque nós tivemos, então, a partir disso, a sedentarização humana, né? Ou seja, essa grande mudança do ponto de vista de evolução, no qual cidades, então, fortificações, né, e grandes reinos centralizados ou descentralizados, falando das polis, aqui na Mesopotâmia, né? Então, eu tenho essa sedentarização, que para nós, seres humanos, foi extremamente importante, né? Haja vista que a partir dela, a gente, então, começou a ter uma regularidade na alimentação, regularidade no trabalho, e aí também o avanço na divisão do trabalho, e aí eu começo a pensar numa sociedade cada vez mais complexa. O que isso tem a ver com a aula de hoje? Tudo, porque esse ganho do
ponto de vista do ser humano, ele só se deu exatamente por questões específicas de domínios vegetais. É claro que isso não parou, ele foi sendo ampliado, assim como também as técnicas, né, e as tecnologias da época, né? Eu sempre uso esse termo porque a ideia é um pouco desconstruir essa questão de que tecnologia faz parte do século XXI. Não. Tecnologia, de modo geral, é um meio para você conseguir alguma coisa de uma maneira mais fácil. Então, desde a pedra lascada até o celular, os dispositivos móveis, hoje em dia, obrigado pela força aumento, parceiro. Então, o computador ele não roda do Google Chrome, ele não roda. Já tentei várias vezes, eu acho que é no ponto meu de casa, no quarto, né? Então, quando precisa passar vídeo, ele não roda. Então, por isso eu pedi ajuda. Se eu estivesse na cozinha, nas outras aulas eu vou nos cantos da casa para vocês conhecerem um pouco mais de mim. Mas assim, mas ali naquele ponto não roda, porque eu já fiz vários testes, não roda. Agora, quando eu estiver com o meu gato na sala, ou na cozinha, ou pegando alguma coisa da geladeira, né? Vocês então vão conhecer, né? A gente vai em pontos diferentes, ali roda, né? Ali roda. E o que a gente estava falando mesmo? Antes de eu parar para muito bem, a pedra lascada, né? Então, da pedra lascada aos dispositivos móveis, tudo é tecnologia, porque a tecnologia ele é um meio facilitador para que eu possa realizar outra coisa, tá? Então, o que isso tem a ver com domínios vegetais? Tudo, porque os domínios, na medida que ao longo do tempo geológico, não histórico, tá? A diferença é que o tempo geológico é do planeta e o tempo histórico é dos homens. Então, nessa divisão que caminham juntos, né, no sentido de que o homem vive na Terra, então, do tempo geológico, esses domínios vegetais, eles também foram se ampliando, tá? E eles também, até o dia de hoje, não param. Não para do ponto de vista natural e não para também exatamente pela complexidade da nossa sociedade, que faz com que a natureza ela precisa ser sempre eu tenho que ter uma intervenção. Essa intervenção ela é antrópica, mas de uns tempos para cá, haja vista, resgatando um pouco as mudanças climáticas no módulo passado, vocês viram que o fenômeno do efeito estufa natural, ele vem se tornando artificial exatamente por conta dessa intervenção humana, só que um pouco sem limite, né? Sustentado, obviamente, pela questão de produção e alta lucratividade. Tudo bem? Dito isso, então, quais são... Eu gosto muito dessa apostila porque ela destaca ali, ó, os objetivos... Não, você vai entender agora. Ela destaca ali, ó, os objetivos que o módulo propõe. Então é o seguinte... Lê esse primeiro aqui para nós, objetivo 1, você conseguir ler. Vai lá. Classificar as grandes paisagens vegetais mundiais relacionadas com os principais tipos. Então, ó, nessa aula, ou se não for nessa, essa e a próxima, nós vamos dar conta desses 4 objetivos. Então, bora? Lá no fundo? Vamos lá? Então é o seguinte. Durante a aula, nós vamos ver esses 4 objetivos. O primeiro, classificar as grandes paisagens. Eu só classifico por 2 motivos. O primeiro, o tempo geológico. E o segundo, a própria dinâmica, intensidade ou não deste clima se relacionando com a vegetação, mediado a vários interesses relacionados à radiação solar, temperatura, umidade disponível ou não. Então, como a Terra é esférica e como ela se apresenta de maneira diferente do Sol, isso também vai configurar diferenciação em domínios vegetais. Vocês sabem disso. E dentro disso, nós vamos classificar. Por que conseguimos classificar?
exatamente por essa diferenciação natural. A primeira ela é geológica, tá? Então a primeira classificação ela é geológica, ela obedece, né, o tempo histórico do planeta Terra, e o segundo está relacionado à questão mesmo de diferenciação, vocês podem colocar isso, de diferenciação de como o clima e a vegetação se relacionam dentro da esfericidade do próprio planeta, tá? Ou seja, se as áreas polares elas são mais frias, se eu tenho uma faixa temperada e uma faixa intertropical, então eu vou ter diferenciações também em relação a esses domínios. Vocês... A vegetação. Isso. O que mais? As diferenciações de como o clima e a vegetação. Elas estão colocadas na esfericidade do planeta. Certo? Tudo bem até aqui? Então, dentro disso, o primeiro objetivo é esse. Segundo objetivo, olha lá, ó. Classificar as formações florestais brasileiras, relacionando-as com os principais tipos climáticos do país, analisando os seus agentes e, o que está escrito ali? Desmatamento. Então, lembrando que nós temos essa questão colocada, podem anotar no caderno, nós temos essa questão colocada. Nós temos, então, o domínio, vamos colocar aqui, ó, o domínio vegetal, ele vai obedecer certas questões. Ó, o geológico, claro, né? E ele também vai obedecer a questão da ação. Ação humana. Podem colocar isso, tá? Então, isso aqui, ele não para. Ou seja, isso daqui, ó, é uma constante, tá? Agora, é claro que este tempo aqui, ele é natural. Ainda que haja mudança, continua sendo natural. O que precisa ser visto ou repensado é essa ação aqui. Só um minuto, gente. É essa ação aqui. É a ação antrópica. Por quê? Porque a ação antrópica, ela, de fato... Só um minuto. A ação antrópica... sabe o que eu preciso fazer aqui? Ainda bem que eu voltei para cá. Sabe o que eu preciso fazer aqui, ó? Preciso fazer isso aqui, ó. Não, gravar tá. Se eu não compartilhar aqui, eles não vê lá. Ainda bem que eu voltei. É tanto detalhezinho que a gente esquece, ó. Agora sim. Então, eu preciso desses movimentos aqui. Agora, é claro, este aqui... Gente, ó, vocês que estão lá atrás, aí eu vou puxar para frente. Presta atenção. Pega, como diz o menino ali, pega a visão. Ó, então é o seguinte, a ação humana aqui, ó, ela que precisa ser revista. Por quê? Porque, na verdade, com essa questão de commodities, alta lucratividade, globalização em relação a gêneros de insumos, né? Então, isso está exercendo uma pressão muito grande em relação à perda de domínio vegetal. O Brasil, ainda, né, aos trancos e barrancos, ele é um país, o que eu vou falar não é invenção, o Brasil ele é um modelo no sentido de conservação. Ainda com todos os problemas, o Brasil é o único país que ainda mantém leis ambientais relacionadas a unidades de conservação. O que é isso? É unidades onde não pode ter alterações, né? O Brasil, se você pegar ao hemisfério norte, né, ainda mantém os seus domínios em pé, né? Porque o hemisfério norte, optando por uma industrialização, acabou com as suas florestas para garantir matéria-prima. Acabou. Leis ambientais, unidades de conservação. E o Brasil ainda mantém isso, né? O que falta para o Brasil, exatamente, é em relação a políticas de que eu posso, obviamente eu posso, como sempre foi feito isso, né? Eu posso retirar coisas da natureza
desde que haja uma compensação, né, para que eu possa formar um ciclo antrópico e manter os domínios vegetais. Isso que é o mais importante. Outra coisa que vocês podem colocar no caderno, que é importante, é a atividade turística ecológica. Podem colocar aí. Por quê? É uma atividade que no Brasil ela é feita, tá, com maestria. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas, né, com aquele turismo educacional com um olhar ecológico. E esse é uma arma interessante para a manutenção dos domínios vegetais. Por quê? Porque você aprende as particularidades, você tem um olhar de preservação, tá certo? Você tem um olhar de preservação e ainda você movimenta a economia, local desses lugares. Então, nesse sentido, né? Então acaba ajudando também. Objetivo 3, classificar as formações complexas brasileiras, relacionando com os principais tipos climáticos do país. Analisar, isso aqui acho que eu já falei, né? Não é o mesmo, né? Analisar os seus principais agentes de desmatamento. E classificar as formações campestres e litorâneas brasileiras, relacionando com os principais tipos climáticos do país, e analisar seus principais agentes de desmatamento também. Partindo disso, vamos descer um pouquinho mais e entrar numa parte aqui mais específica. Vamos lá, vou precisar apagar a luz neste momento, para que vocês tenham uma visão melhor. Olhando ali na TV, se todos podem ver ali, ó. Bem, domínios vegetais no mundo, não confundam essa representação, não confundam essa representação com a representação climática, tá? Ainda que a vegetação, ela é algo causal do clima. Ou seja, o clima, ele é um determinante de vegetação e vice-versa. Mas aqui no caso específico, nós vamos trabalhar, então, os grandes domínios vegetais. Vocês que estão aqui, conseguem visualizar ali? Não querem mudar de lugar, não? Porque no livro não dá para acompanhar, hein? Deixa eu virar mais um pouquinho aqui para vocês. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer a análise aqui. Deixa eu sentar aqui. Todos que estão ali no fundo conseguem ver? Ali. Estão vendo? Ali também? Não vê? Não, professor, mas é isso aí. É? Eu vou pôr o meu óculos. Então, vamos lá. Ó, legenda, tá? Cores, na geografia, ela tem um sentido de diferenciação, né? Então, nós temos aqui, ó, do equatorial ao polar. Se fosse para a gente levantar algumas coincidências ou particularidades, o que vocês falariam olhando nesse mapa? O que dá para a gente interpretar? Vamos fazer um exercício de interpretação, tá? Ele é bem dividido? Na parte de cima, da linha do equador para cima, ele é mais ou menos na mesma coisa. Sim, aqui? O que mais? O que mais que a gente pode tirar como particularidades? Vamos lá, a gente desliga o celular um pouco. Vamos lá. A pessoa espera. Calma que ele espera. Seu recado. O joguinho espera. Os amigos esperam. Todo mundo espera. O que não espera é o seu saber não espera. Né? Eu também tenho um monte de recado lá, mas não vou ver. Eles que esperam. Eles que esperam. Tá? Vamos lá. E aí? Particularidades. Vamos lá, gente. Tem gente quase pegando no sono aqui que eu já vi. Então, vamos lá. Particularidades. Na parte mais quente são cores mais brancas, na parte mais gelada são cores mais frias. Aqui, cores mais frias, aqui, cores mais quentes? O que mais? Boa, o que mais? Dá pra gente pegar aí? Só? Mais? Hã? Já tá bem resumido aí, né? Mais o quê? Já tá bem resumido. Tá bem E no resumido? Brasil é bem colorido. Brasil, ele é bem colorido? Olha que legal, o Brasil é bem colorido. Vamos lá, então. Primeiro ano, é o seguinte, vamos para algumas particularidades. Bem, notem que as linhas de latitude, eles, de uma certa forma, eles puxam dentro da legenda
uma normalidade de domínio de vegetação. Ou seja, olha a influência latitudinal em relação aos domínios vegetais. Por exemplo, quando você pega aqui, ó, no Planalto Mexicano, quando você pega aqui na África do Norte, Oriente Médio, até mais ou menos aqui, ó, notem que eu tenho a mesma cor. Não é à toa. A mesma cor, ela pressupõe uma particularidade exatamente por influência latitudinal. Nós estamos falando de domínio. Domínio, nós estamos falando de uma área onde domina determinado tipo de vegetação. Primeira delas. Outra coisa, notem aqui, ó, aqui ela é bem didático. Olhem aqui, ó, Brasil, África e todas essas ilhas aqui, ó, da Ásia, né? Da Ásia e Oceania. Notem que estão na mesma cor. Por quê? Primeiro, eu tenho o Equador. O Equador, ele passa e ele também traz essa coincidência, tá? E quando eu olho aqui, a mesma coisa. Ó. Dá uma olhadinha, ó, no norte do Canadá, Rússia, e aqui na Finlândia e parte de Moscou. Ao passo que aqui nos Estados Unidos, divisa com o Canadá, e toda essa área da Europa Ocidental, Oriental, os países da antiga União Soviética e da Ásia, mais ao sul, também mantém a mesma cor. Então, quando a gente fala de domínio, nós estamos falando disso. Os domínios, eles são determinados por questões esféricas latitudinais bem definidas, tá? Então, olha lá, ó, floresta amazônica, floresta do Congo, floresta da Indonésia, deserto semiárido mexicano, deserto do Saara, deserto árabe. Quando eu pego aqui, ó, tundra canadense, tundra na Rússia. Quando eu pego aqui área, essa parte aqui, deixa eu lembrar, taiga, são domínios vegetais, tá? Vocês vão aprender todos esses nomes. Taiga americano, taiga europeia e russa, e por aí afora, né? E aqui o de amarelo, semiárido nordestino, aqui a gente não tem, então é claro, a gente tem umas particularidades aqui. Outra coisa que é importante notar nessa representação cartográfica, não está aqui, mas é importante notar o quê? A questão relacionada a influências também de maritimidade, continentalidade, de questões de rotação da Terra, tá? Então nós temos algumas coisas interessantes aí. Deixa eu pegar uma delas para a gente encerrar essa parte. Ó, e responda essa pergunta, quem souber, se não souber, tudo bem. Me responda essa pergunta. Por que o norte africano, estando tão próximo da zona intertropical, né, é uma área, é onde está o maior deserto do mundo? Por quê? Não teria que ser ao contrário? Haja vista que é nessas áreas onde chove mais? Por que numa área equatorial eu tenho o maior deserto do mundo? Como é que esse domínio se formou? E outra coisa, será que esse domínio sempre foi assim? Vocês já assistiram filmes egípcios antigos? Vocês perceberam que nesses filmes essa área era uma área florestada? Ela era florestada. Por que ela foi perdendo no tempo geológico essa vegetação e se tornando um deserto? Foi o homem que desmatou? Não foi. Foi natural? Não foi. Foi obra de Deus? Não foi. O que aconteceu ali? Foi natural? Se foi natural, como é que teria acontecido? Como é que teria acontecido? Mudanças climáticas. Como é que teria acontecido isso, então? Deixa eu vir para cá. Como é que teria acontecido isso? Eu acho que eles foram tirando um parede. Vamos lá, então. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Continente africano, mais ou menos, tá? Vamos pensar aqui, ó. Continente africano. Pensando nestas linhas, então, equatorial e no trópico de Câncer. Como é que pode o maior deserto do mundo estar inserido numa área mais quente, é claro, de grande potencial de chuva e parará? Como é que esse domínio
desértico teria se formado nesse sentido? Professor, explica. Vamos lá. Vocês já aprenderam no 6º ano em geografia? Aparece no 6º, depois demora um pouquinho e retorna agora. Vocês aprenderam que, na medida que o mundo ele faz um movimento de rotação, ele gera uma força, né? Porque ele exerce velocidade. Olha eu entrando em física aqui. Vocês adoram física, né? Então, quando a Terra ela faz esse movimento de rotação, ela acelera. Ao acelerar, ela gera uma certa força, né? Força e aceleração, não tinha um bolo desse aí? Fazendo isso, os mares também se movimentam. E aí, o que eu vou ter? Ó, eu vou ter isso daqui, ó. Eles, um vento, então, por exemplo, de alta pressão, ele movimenta aqui, ó, tá certo? O oceano. Quando ele chega aqui, o que vai acontecer? Ele perde força e retorna para cá. Isso daqui é circulação que acontece nos mares, tudo bem? Correntes marítimas. O que acontece? Eu já falei aqui para vocês que para ter chuva, eu preciso ter uma massa úmida, fria ou quente, que se une a uma massa fria continental. Para ter chuva, eu preciso ter o choque térmico, senão não tem chuva. Ou seja, aqui, se aqui está quente, para ter chuva, aqui precisa ser frio. Ou vice-versa. Por quê? É o choque dessas massas que vai precipitar, que vai chover. Mas, quando eu tenho, se aqui está frio e aqui também está frio, o que vai acontecer? Esse choque ele não vai acontecer. E foi exatamente isso que formou o deserto do Saara. Por quê? Frio com frio não tem choque. E ao longo do tempo geológico, o domínio antigo de vegetação, ela foi sendo substituída por um semiárido, e esse semiárido virou uma área desértica. Professor, mas por que no deserto hoje em dia assim, é muito calor e que nós temos Porque você não tem outros agentes que podem reter calor ou reter umidade. Por exemplo, você tem aqui nessa área aqui, print, você tem nessa área aqui, ó, uma quantidade de areia, mas você não tem rio, você não tem árvores, você não tem outros dispositivos para poder segurar caloria e umidade. Não tem. Então, a velocidade e a força que o sol bate no deserto é a mesma velocidade que ele vai embora e é a mesma velocidade que à noite faz frio. Por isso que, nessa região aqui, você oscila num dia, ao meio-dia, de quase 50 graus, e quando chega às 7 da noite, esses 50 graus ele pode virar, por exemplo, 0 graus ou 1 grau. Por isso que é inabitável. Porém, as pessoas ali, culturalmente falando, árabes, né, sempre trafegaram ali para fazer escambo, do ponto de vista histórico, com outros grupos ali, principalmente antes dos europeus chegarem, nos reinos africanos que tinham aqui. Aqui eu tinha um tráfico comercial muito grande entre árabes e africanos. Por isso que esta região, ela é chamada de África Árabe, dado a questão de cultura e aculturação nessa relação de escambo, historicamente falando, entre árabes e africanos. Tanto é verdade que, do ponto de vista étnico, né, aqui você tem negros, mas a quantidade maior de negros é na África subsaariana, que é nessa parte aqui. Mas isso é só um complemento, né, que a gente está falando aqui das questões que envolvem os domínios vegetais. Eu dei um exemplo só, mas eu poderia dar mais. Aqui é o contrário, né? A floresta amazônica e a floresta do Congo já dispõe de rios e já dispõe de condições para que ela mesma possa fabricar a sua própria chuva. Então, nesse sentido, já melhora muito essas questões relacionadas aí. Tudo bem? Bem, mapa seguinte. Deixa eu avançar o segundo mapa aqui. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Formações vegetais, ó. Formações vegetais. Aqui eu tenho o nome dela, ó. Aqui eu tenho o nome.
E aí, eu gostaria que vocês, rapidinho, né, deixa eu movimentar vocês um pouquinho, vocês vão escolher agora um domínio vegetal e uma formação vegetal, tá? E escrevam no caderno do lado, rapidinho, pegando pelo menos de 3 continentes, rapidinho. Repito. Vocês vão pegar, então, por exemplo, eu quero escolher floresta equatorial. Vocês têm que identificar esse domínio em 3 continentes diferentes. Para isso, você tem que trabalhar simultaneamente este mapa aqui e este mapa aqui, ó. Rapidinho, coloca aí do lado do caderno, tá? Escolha um domínio de vegetação e 3 continentes. Vamos fazer esse exercício rapidinho aí. Movimentar um pouquinho vocês aí. Pode ser qualquer um. A única regra, que seja o mesmo nos 3 continentes. Será que eu consigo deixar os 2? Vamos ver. Você conseguir deixar os 2? Quem está em casa, entendeu a atividade? Eu acho que não fica, hein? Eu vou diminuir aqui, vamos ver se ele vai. Assim, melhorou? Vamos lá! Eu ia ver. Diga. Certo. Isso. África. Isso. E aí? Era só isso? Então, você vai identificar, por exemplo, você pegou o equatorial, então, equatorial, você vai destacar em quais continentes isso aparece e vai colocar o nome da formação vegetal. Só o equatorial. Isso, exatamente. Só para fazer isso, identificar os continentes. Identifica os continentes e a formação vegetal. Vamos lá. Tá muito fácil, né? Então escolha. Você vai identificar aonde o subtropical aparece e depois você identifica o nome da formação do Ó, repetindo. Primeiro passo, ó, já vou. Primeiro passo, eu identifico primeiro o domínio vegetal que eu quero. Segundo passo, eu identifico o nome desse domínio. Ó, eu escolhi esse. Esse é o domínio vegetal. Esse é o nome dado a esse domínio vegetal. O mapa de cima mostra o domínio vegetal. O de baixo ele te dá o nome. Que vegetação que é? Certo? Não entendeu? Pega um livro aqui. Aqui é o clima. Essa é a formação vegetal. Quente ou frio, eu boto as áreas dele aí. Perfeito. Eu botei as áreas, que aí Como vocês são bons, caça mais 2 aí. Essa aqui identifica, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos lá que você quer identificar o tropical. O tropical aparece aqui e aqui. Você coloca o nome dos continentes. Identificou esse, depois você vem aqui e pega o nome da formação vegetal. Daqui. Na verdade é o mesmo.
Certo? Entendeu? Deserto. Isso. Desértico, olha lá. Desértico, ó, o amarelo, né? Ó. Aliás, perdão. Desértico e quente. Esse daqui é o domínio vegetal. Aí você vem aqui e identifica o nome da formação vegetal. Aí você vai olhar na legenda, pegando o mesmo desenho que você identificou aqui. Quem está com dúvida aí? Acabou? Faz mais tempo. Sim. E o nome da formação vegetal? Aí ele é o... Faz mais dois. Faz mais dois. Vou pegar mais. É o ginásio lá, pô. Você vai dar essa risada no negócio do show. Mas quando ela vai pegar o pessoal ficar se matando lá e não é verdade? Aí, tá vendo? Nada! Não é só! Eu não combinava! Imagina! É que os americanos não viram, eles são tudo loucos, eles gostam desse negócio aí. Mano, eu vou vender Nada! Aquilo lá é combinado. Não é, ele caiu da jaula. Caiu da jaula? Isso. Tem que ficar Isso. Europa. É aqui, ó, mais ou menos, ó. Cada isso. Ah, não. Tá tudo bom, meu irmão. E aqui tá ali, aqui, ó, é só identificar como os valores são do hoje. Então, Marcelo, aqui, Gente, o intuito dessa atividade é vocês fazerem a leitura de dois mapas ao mesmo tempo. Um de domínio e um de formação. Eu só tenho dois, na prova eu vou pedir 4. Eu vou dar 4 mapas e vocês vão pedir. Se eu tiver acelerado, eu vou pedir. Vamos lá. Qual você escolher? Então, onde que tem subtropical? Não, nesse primeiro. Cara, o Guilherme vai fazer uma coisa com você. Os mapas, né? Identificou os nomes da localidade, você fez lá no nosso desenho, só vai Exato. Porque aqui você está olhando o domínio e a formação vegetal da
Aí você considera só um lado, só um continente integrator. Respeitando tudo. Mas pode ser conflito, né? Você só vai considerar aonde tem respeitando a cor. Isso aí é uma não, então só segue onde tem conservador. Não, peraí, não. E aí, conseguiu? Conseguiu? Floresta boreal laica, clima frio, continente. Estamos aqui, a gente está frio. Se você for morar na Austrália, ele também fez agora. Deserto da Austrália, ele fica aqui. Agora, que na Oceania. Mas agora ele fica na Austrália, mas ele fica do lado da capital. Porque a Austrália, como ela está na mesma linha do Brasil, muitos domínios Deixa eu ver, peraí. Professor, é só 3 que pode? O quê? Não, aqui. Pessoal que está em casa, está conseguindo fazer? Atividade? Olha, Brena, minha mãe cresceu. É só 3 pacotes que coloquei na mesa Não, você pode tomar. Ela sempre diminui o que ela faz. Ela vem no meio. Ela vai gastando. Não é, né? Pergunta é só. É uma maneira. Como ele tá bem, né? Ele vai saber. Perfeito. Não. Aqui nós temos a saída, aqui nós temos a todo mundo fez? Vocês tiveram uma noção aí? Qual é o intuito dessa atividade? Que o aluno consiga relacionar o domínio de vegetação com a formação. Ah, professor, dá para colocar população? Dá para trabalhar 4 representações de uma vez? Dá. Por exemplo, eu coloco político, eu coloco densidade demográfica, eu coloco domínio e coloco formação. O aluno ele consegue entender a divisão política. Olha que interessante. Ele entende a densidade populacional naquele território, porque o domínio atrai ou repulsa as pessoas. E ele entende o domínio e a formação de uma vez só. Não sei política, não. Não, só estou dizendo.
que, na verdade, como é que se ensina a geografia? Um dos coisas. Você primeiro, porque assim, desde pequeno, vocês aprenderam os mapas separados. Quando chega no ensino médio, o que a gente procura fazer? A gente procura juntar tudo de sobreposição, para você entender, por exemplo, e relacionar de uma vez só a divisão política, densidade, formação de clima e vegetação. Você pode até incluir industrialização por aí. Professor, mas até agora a gente não aprendeu a política. Quando eu falo política, não política essência. Divisão política de mapa. É isso. Fronteira. Mas como é que a gente então vai aprender aqui o que é cachorro? Não, aí não é com esses mapas, né? Não, aí não é com esses mapas. Aí você tem que trabalhar na mapa política. Eu na sua idade, nem na escola do lado. Você falou que estava na escola lá em Caída. Alguém falou que estava na escola lá na cidade. Por que eu tô fazendo aqui, então? É que esse aqui, não. É que esse aqui não usa esse como modelo. Porque ele não é político. Então eu fiz um par aqui, provisório. Para poder fazer a interpretação correta, você precisa de uma. Por que a Duda entra Ele é de formação vegetal, ele não vai respeitar. Elas estão parecendo mais velhas. Por quê? Porque aquele propõe aqui é só a formação vegetal. E a formação vegetal passa para ele. Mas aqui a divisão, ela não é territorial, ela é cultural. E o Almenaz se divide não por terra, aí se divide por cultura. Por quê? Porque se você for pegar por terra, a Europa não se divide mais. A Europa é uma península. Certo? Muito bem. Na escola pra me dar. Não tá. Tô brincando, mas eu não tá. Vou levar a sério. Hoje a gente tem 3 anos. Não. É outra pegada. Certo? Naquela época eu estudava para voltar para a Suíça. Agora não. É outra pegada. É outra pegada. Gente, é outra pegada. Gente, é 8h10. Essa atividade rendeu. Ó, parou, todo mundo pelo menos uma atividade dos propósitos. Uma só. Para a gente corrigir ainda, hoje eu vou fazer chamada. Não, uma só. Não. A X, uma só. Igual a gente faz. Uma só. Beleza? Vocês gostaram, gente, de fazer essa atividade? Ai, que bom, porque eu vou pedir na prova. Que bom. Ô, professor, Diga, Eriquinha. Pode falar, Erika. eu posso falar a verdade? Então, eu não consegui fazer a atividade porque eu não entendi ainda. Você não recebeu o quê? Eu não entendi. Ah, você não entendeu? O professor explica. Olha, cara. Vamos lá. Você tem este mapa aqui e este mapa aqui. Professor, Hã? Uma só. Não, só uma. É, a primeira. A gente corrigir. Eita, o que você vai fazer? Você vai escolher um caminho vegetal daqui, qualquer um, que apareça em 3 continentes e identificar o nome da formação vegetal. Então, o professor vai fazer isso. Se você escolhe esse aqui, ó, o equatorial aparece na América, na África e na Ásia. Eu venho aqui e identifico o quê? O nome da formação vegetal, que é o equatorial tropical, que aparece aqui, aqui e aqui. É isso que você vai fazer. Ah, eu entendi.
Obrigado. Senta lá um pouquinho, deixa eu fazer a chamada. Mas eu vou pedir o piano, Chamada, gente. Senta, senta, só senta um pouquinho para fazer chamada. Então, ó, presta atenção na chamada. Beatriz. Camila. Caroline Fusco. Caroline Vitória. Douglas Romano. Eduarda de Siqueira. Professor, não pode fazer assim, porque você chama o nome da pessoa, ela tem que falar um clima, ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, uma formação, entendeu? Vamos ver, é legal. Eduardo Pereira. Elisa Rios. Presente. Emily. Érica. Presente. Graziela. Presente. Guilherme Vieira. Gustavo Nofre. Hugo. Escuta, o Hugo. Ele saiu, é por isso. Tá. Isabela. Isabelle Vitória. Cadê Isabelle Vitória? João Vitor. João Vitor. João Vitor. João Vitor tá ali, ó, professor. Ele mandou aqui, ó. Ele mandou no chat. João Vitor, no chat. Júlia. Letícia. Luiz.
Presente. Maria Eduarda. Maria Eduarda Ossati. Mariana. Presente. Matheus. Presente. Natália. E Natália? Thalita. Tiago. Trinity. Beleza? Eu fui viajar. É bom, né? Faz bem. Todos fizeram mais 5 minutos, tá? Pra fazer correção. Dá um, desce. Eu não participo dessas coisas. Você não viu? Você passou um você faz uma semana de dieta. Eu sei. Só uma coisa. Eu faço a semana inteira hambúrguer e no sábado eu como praticar. Você já Você é um brinco no chão? Tundra siberiana na Ásia, na Rússia. Você não dá. Você viu? A gente perguntou pra você. E aí, gente? Todos fizeram? Bora corrigir? Vamos lá. Não.
Vamos lá, gente. Ó. Vamos lá. Correção da questão 1. Vamos lá. Será que é aí? Tem certeza? Será? Então vamos lá. Ó. Vamos lá, gente. Leitura. Pronto, pronto. Senta no lugar, vamos lá. Ó, presta atenção, ó. Vamos lá. Leia. Ó, correção, tá? Bora. Leia o fragmento do romance é isso mesmo? O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, de Hansel Hicks. E analise o mapa, gente. Bem, apesar dos avisos e até das ameaças do Conselho no verão de 1908, meus irmãos e centenas de outros membros dessa facção renegada, todos traidores, viajaram para a tundra siberiana. Então, ó, tundra siberiana, o que ele está te dando? Ele está te dando um domínio ou ele está te dando uma formação vegetal? Ele está te dando uma formação vegetal, tá? O domínio é o todo. A formação vegetal é aquilo que é específico do lugar. Aí ele continua. Para levar a cabo seu experimento odioso, escolheram uma velha fenda sem nome que havia séculos sem uso. Nós temos aqui a representação do mapa mundi e nós temos aqui números, tá? Dia A5, no qual você vai ter que escolher o bioma correspondente. Ó, gente, ó, o bioma em questão nas questões é o domínio vegetal. Então, ó, o enunciado, olha a sacada, ó, pode ser inverso numa prova. Então, ó, a sacada foi o seguinte: ele te deu a formação vegetal e está te cobrando o bioma, mas poderia ser ao contrário, tá? Poderia dar o bioma e te pedir a formação vegetal. Por isso que a gente fez essa atividade em sala, que é para vocês, porque assim, quando vocês são menores, os professores de geografia, eles apresentam mapa fragmentado. Por quê? Porque é mais fácil de ensinar. Você ensina primeiro... Não, agora chegou a hora de começar a trabalhar por sobreposição. Ou seja, vocês agora estão chegando numa fase que já conseguem relacionar 2, 3, até 4 mapas simultaneamente. Ou seja, é hora de juntar. No começo é difícil, mas é nada. Depois você percebe que é isso aqui, ó. É moleza, 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 moleza. Então, ó, bem... O bioma mencionado no fragmento está representado no mapa do número 3, letra E, correta resposta. Deixa eu perguntar, por que você escolheu o número 3? Mas se eu não tivesse falado, qual foi a dedução? Muito bem. Ô, gente, dica, olhem todos para cá, mas presta atenção, ó. Olhem todos para cá. Qual que era a dica dessa questão? Por se tratar de tundra, ó, gente, presta atenção, ó. Por se tratar de tundra, e por ele estar numa parte específica, notem que tundra aparece na Rússia e aparece no Canadá. Quando você olha aqui, o Canadá não está em destaque, só sobra a Rússia. Por isso que é a Rússia. Agora, se o Canadá tivesse aqui, não poderia, ou seja, poderia até ter o siberiana. Agora, se não tivesse siberiana, aí se o Canadá tivesse, provavelmente esse enunciado teria 2 números para você associar.
Gente, 5 minutos para fazer a questão 2, aí a gente para. A2. Só a 2. 5 minutos. Aí a gente encerra, só a 2. Mas, ó, leia. Façam com tranquilidade. Interprete enunciados, tá? Faça esse exercício. Né, Trinity? Gente, hoje em itinerário, correção total do módulo, tá? Vocês fizeram? Não. Quem não fez, eu vou vistar peso 4, hein? Vocês vão fazer. Vocês vão. Hoje eu vou. Vocês já dividiram os grupos? Hoje eu vou querer os grupos, tá? O trabalho será em outubro, numa semana só de entrega de trabalhos, que eu vou fazer em todas as séries. Agora, vou ter 2 aulas de biologia. Porque assim, ó. Vou explicar. Todas as séries, eu não vou dar prova mensal de papel. Vai ser em forma de trabalho. Então, nessa semana do dia, por exemplo, tá? Do dia 8 ao dia 12, vai ser só entrega de trabalhos, seja de gel, seja do itinerário. Não vai ter, eu não vou aplicar em sala nenhuma a prova escrita mensal. Não vai ter. Vai ser diferenciado. Você sabe que é um legal. Professor, o módulo 1 é 11 de outubro. 11, terça é 12 feriado, né? Terça. Professor, é o módulo 1 de geografia, né? Do observatório. Isso. Então, Esse é o lado B. Nós vamos corrigir. Sim, eu acho que a tia falou que vai. Filho legal. Mas eu acho que e eu só falo acho e eu Fizeram a 2? Já fizeram a 2, Bruno? 3 a 2? 3? 3 a 2? Nossa, como você vai organizar? Vou lhe ajudar. Vou lhe ajudar também. Vamos lá, vamos pegar. Gente, dá uma força aqui na nossa frente. Gente, Tudo certo? Beleza? Beleza. 3 a 2 e esse copinho aqui, pode jogar fora? Bora então, vamos fazer a 2? Quem já fez? Isa, não há uma competição. O que é isso? Thiago, bota aí. Pode colocar esquecido. Não, Jange. Minha sobrinha fala Jange. Vamos lá então. Ela fala Jange. Ei, fala, Letícia. Deixa eu te perguntar, Pro. Vai ter prova, trabalho, alguma coisa assim na semana do dia 12, né? Quarta, quinta e sexta? Aí eu ainda não sei precisar. Vai ter uma semana de avaliações mensais, né? Aham. É em outubro. Agora, os dias, eu acho, depois vai via comunicado, tá? Tá bom, Pro. Ô, Pro, quando for decidir lá, me ajuda só pra colocar antes, porque eu não vou poder fazer. Por quê? Se for nessa semana. Porque eu acho que eu não vou estar em casa. Ah, entendeu. Você fala no feriado, né? Isso.
Tá. Me ajuda, Pro, viu? Por favor, viu? Tem. Eu descobri, vai ser igual meus pais. Então, a gente corrigir isso aqui. Não, mas você está em setembro, né? Você sabe que eu também adoro o feriado, mas não dá para mudar o calendário, né? Não, calma lá. Os feriados que foram antecipados foram os municipais. Os feriados federais e estaduais, não. Esse eu também não sei responder. Não sei responder, não sei. Eu acho que Você o quê? É? 26? Você vai casar com 20 anos? Você vai ter 5 anos de namoro, já tá na hora de casar, né? E você não vai se formar, não, primeiro, né? Porque precisa, lógico. Primeiro você tem que ter uma profissão. Aí, vamos lá. Eu não vou deixar, viu? Com 20 anos, não. Tem alguém que impede esse casamento? Eu vou chegar. Eu sou professor dela, ela tem que se formar. Não. Não. Agora, tá bom, a idade boa pra você. Você vai casar com 27 anos. Formada, tendo seu trabalho, tendo sua casa. Mas eu não quero. Tem uma foto lá? Eu faço isso. Ei, não. 45. 45. Não. Mulher é mais difícil, quer dizer. Tem, mas é mais difícil. Eu tinha uma dessa particular quando era criança. Sim. Aí eu ia. Mais claro. Sim. Qual semana? Mas você vai entrar online? Eu poderia tentar, eles vão enviar para nossa filha. Ah, é? Ah, eu sei. Tá. Você vai para lá? Não, eu vou. A gente vai a gente tem um evento em São Paulo. Vai fazer um retiro. Eu sei. Esse tem.
Ah, você é judia, que legal. Aí começou a fazer o Agora não sabe na perna, mas né? Sim. Eu fui aí na hora que passando Certo. Tem que fazer, né? Sim. Tem que fazer. Bora corrigir essa dois para terminar a aula de hoje? Bora então. Ó. Seguinte, ó, olha então pra cá, vamos lá, Gustavo. Vamos lá, as meninas lá, olha aí pra cá. Ó, rapidinho. Tá vendo? Vamos lá, olha aqui pra frente, pra fechar agora, hein? Todos. Ah, não acredito, caiu de novo. Arruma aí. Bem, se muita gente hoje enxerga a Terra como um sistema dinâmico de conexões entre atmosfera, águas, rochas e biodiversidade, isso se deve, em larga medida, a Alexander Humboldt. O vulcão Chimborazo, no atual Equador, foi utilizado para Humboldt como exemplo para apresentar com clareza pela primeira vez como cada faixa altitudinal em regiões montanhosas é um microcosmo de climas e biodiversidade. Considerando a relação entre vegetação e altitude, da base até o topo das zonas do vulcão representado, é possível obter qual sequência? Qual que vocês colocaram? Ainda não. Gente, ele deu, presta atenção, olha o enunciado. Se ele deu o atual Equador, já não pode ser a A. Gente, o enunciado, presta atenção. O enunciado, gente, é muito importante. Vocês viram a pista? Vocês viram a pista que o enunciado da questão A ele deu? O enunciado é tudo. Professora, a gente não sabe o mapa também, né? Não tem tudo, então. A gente não sabe o mapa. Professora, eu coloquei aqui. Vai pegando. É um tempo. Ó, ele fala. Então, ó, não é a B também, gente. Não pode ser. D de dado. Ó. D de damasco. Então, vamos lá. Olha a sequência, ó. Olha a sequência, ó. Gente, enunciado. E olha, ó, formação vegetal. Então, ó, olha a sequência. A sequência você tem que olhar esse desenho aqui, ó. Embaixo, a base. Qual que é a base? A gente está vendo lá. A base é o quê? A base é a floresta tropical. Se a base é floresta tropical, qual floresta que é essa daqui, ó? Temperada. Qual que é a de cima? Qual que é a outra? E qual que é a outra? Então só pode ser a D de enunciado e imagem. Entendeu, gente? Aí. Quem tem aquele branquinho que é
Obrigado, viu? Obrigado. Dois ED, né? Dois ED. Chega.